Salve, minha rapaziada, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, gravando aqui bem cedo, né, rapaziada? Na verdade, estou gravando aqui por volta das 7 da manhã, né, dessa segunda-feira. Bom dia de trabalho a todos, boa semana útil para todo mundo aí. E vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas informações pontuais que surgiram, né, de ontem para hoje. E também, né, cara, após o término de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, em que talvez depois do pior desempenho do Botafogo no Brasileirão, né, em termos de jogo mesmo, o Botafogo perdeu outras duas partidas, mas em termos de desempenho, bola no pé, talvez o Botafogo tenha jogado menos do que nas partidas contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás, que perdeu nesse campeonato. O Botafogo consegue aumentar a sua vantagem, mesmo assim, na liderança do Campeonato Brasileiro, tá legal? Com a combinação dos resultados, certo? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre aquilo que o Botafogo vai ter que fazer para manter isso. Falta uma rodada para o fim do primeiro turno, o Botafogo pode bater alguns números muito, mas muito interessantes. E vão para cima, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, deixa o like, ativa o sininho, eu quero pedir a moral de vocês, rapaziada. Tá demorando pra gente chegar nesses 96.700, tá? E tá demorando pra gente chegar aos 97 mil, tá bom? Então, quero pedir essa moral, tá? Até porque a gente ficou muito tempo lá na Austrália, né? Numa outra sintonia, uma outra situação, tava abarrotado de trabalho. Prometo que a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal Brownie Fogo para compensar isso nos próximos dias aí. Pelo menos uns 2 dias eu vou fazer uns 3, 4 conteúdos por dia para compensar para vocês, fechou? Então se inscreve aí e vamos para cima. Bom, seguinte, rapaziada, antes da gente falar aqui sobre a tabela, né, e o prognóstico, aquilo que o Botafogo vai precisar fazer nesses próximos 20 jogos, né, são mais 20 decisões do Botafogo no Campeonato Brasileiro, pausa para a Sul-Americana, pequena virada de chave, e são 2 situações, tá? Primeiro que o Segovinha também, né, além do Tiquinho, né, que teve esse problema com a lesão, e a gente vai esperar o exame, né, eu tenho aqui a minha suspeita, né, daquelas 5 semaninhas, 6 semaninhas fora, é a minha suspeita, tá? De que esse cara pode tentar acelerar, né, para uma volta contra o Flamengo, no dia 2 de setembro, enfim, eu tô dando mais, né, os rumores de medial, né, cara, lesão colateral medial, então eu tô pensando aqui, projetando numa ideia que não é nem tão grave, porra, para 6 meses, mas também não é uma coisa simples que daqui uma semana ele tá jogando, tá? Foi uma entorse, de fato, no joelho, no inaceitável gramado do Mineirão, tá? Então, assim, a galera que reclama muito do sintético, né? Eu queria saber até a opinião do Zico, né? O Zico fala de lesão no sintético, tudo mais, mas e aí, né? O gramado do Mineirão já machucou mais gente que o sintético do Botafogo, não tem dúvida disso, mas o Zico não vai falar, né? Isso ele não fala. Bom, o que acontece? A gente viu além do Tiquinho, o Segovinha se machucar. Então o Segovinha, ele tomou uma pancada, né, e também teve a ver com aquela situação do gramado, ele prendeu ali o pé e tudo mais, mas embora tenha saído mancando do Mineirão, ele mesmo na zona mista falou para os jornalistas que está tudo certo, que foi só uma pancada a mais. Ele acaba virando dúvida para a partida contra o Guarani do Paraguai lá em Assunção, contra o seu ex-clube. Inclusive, ele que entrou muito bem no segundo tempo da partida contra o Guarani na última quarta-feira, tá? Segundo ponto, que é importante ressaltar. O Botafogo vai ter 2 reforços para a relação contra o Guarani em Assunção. O Botafogo ele vai continuar em Belo Horizonte, em BH. Ele vai treinar nesta segunda e na terça-feira em Belo Horizonte. E aí vai direto para Assunção jogar contra o Guarani pela Copa Sul-Americana. E aí estão viajando hoje, né, o Luiz Henrique e o Raí. Eles estão viajando para jogar, para fazer parte ali do corpo técnico. Então, uma boa notícia é que o Raí, portanto, o Luiz Henrique está recuperado aí da luxação no ombro. Isso é uma ótima notícia, ou seja, contra o Internacional, talvez ele volte, tá? Uma notícia complicada é que, se eles foram acionados, talvez tenha gente que tenha se machucado, né? Além do Tiquinho Soares, a gente pode ter tido a situação do Segovinha, outro jogador que pode ter sentido alguma coisa. Enfim, vamos aguardar. Agora, falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, tá, gente? Existe a perspectiva que a gente vai ter que olhar para melhorar e a perspectiva que a gente vai ter um olhar de, pô, meu irmão, olha a fase que o Botafogo tá vivendo. O Botafogo ele faz a sua pior partida em meses.
tá? O Botafogo foi mal ontem, na verdade seja dita. O primeiro tempo foi bem amarrado, só que mesmo amarrado para os dois lados, não tendo chances concretas para os dois lados, o Cruzeiro jogou mais bola e teve mais iniciativa, mais volume de jogo. No segundo tempo, o Lucas Perry fez pelo menos 3 ótimas defesas. O Matheus Pereira, inclusive, foi muitas vezes procurado pelo Botafogo desde o ano passado para ser contratado. Jogou muita bola pelo Cruzeiro. E o Perry fez 3 defesas ali muito boas. O Cruzeiro, assim, jogou mais bola que o Botafogo foi mal, tá? A verdade é essa. Contra o Goiás, por exemplo, quando o Botafogo jogou, o Botafogo não jogou tão mal assim, mas perdeu. Ontem o Botafogo jogou mal, tá? E aí, nessa, o Grêmio perde do Vasco, o Cuiabá atropela o Flamengo e o Fluminense vence o Palmeiras alternativo. Dos concorrentes do Botafogo, né, vamos colocar assim no limbo ali do G6, apenas Bragantino e Fluminense vencem, tá? E aí o Botafogo está com 13 pontos de vantagem em relação ao segundo, ao terceiro e ao quarto colocado, tá? Agora eu não me lembro se o Palmeiras tem o mesmo número de pontos, tá? Eu peço desculpas, eu não me lembro. Eu acho que tem, tá? Eu acho que tem. Mas o que eu sei é que Flamengo e Fluminense, né? O primeiro colocado é o Botafogo, o segundo é o Flamengo, o terceiro é o Fluminense. Flamengo e Fluminense, a dupla tem 31 pontos cada. São 13 pontos de vantagem em relação ao Botafogo, que chegou com esse empate, né, aos... Agora eu tô ruim de conta, né? Aos 44 pontos. É isso, né? Aos 44 pontos. A distância do Flamengo pro Botafogo, isso é assustador. Tá? Isso é assustador, beleza? Isso a gente tá falando depois de uma partida ruim do Botafogo, tá? Imagina o que não era bom há 4, 5 anos. Você que chegou aqui no canal há pouco tempo. A mesma distância do Botafogo, do Flamengo pro Botafogo, que é de 13 pontos, ela também é pro 17º colocado. Vocês têm ideia disso? Tipo assim, o 17º colocado, que é o Santos, ele está a 13 pontos do Flamengo. O Flamengo, que é o segundo colocado, está a 13 pontos do Botafogo. Isso é assustador. A campanha do Botafogo no primeiro turno é assustadora. O Botafogo perdeu 2 jogos isolados fora de casa, contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás, empatou com o Santos, empatou com o Cruzeiro, também fora de casa, e ganhou tudo, todo o restante. Partidas fora de casa contra o Flamengo, né, no Maracanã, contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Grêmio na Arena, e dentro de casa o Botafogo aniquilou todos os seus adversários. Todos. Então, falta uma partida, né, no primeiro turno, e eu acho que vai ser uma partida muito difícil, porque o Internacional vem de mais um resultado ruim dentro de casa, tinha perdido pro Cuiabá, não vence há 4 partidas, eu acho, no Campeonato Brasileiro. Perdeu pro Cuiabá em casa, agora empatou, né? Ia perder, mas empatou pelo menos no último minuto contra o Corinthians. Então, certamente, os caras vão vir com a faca nos dentes para buscar, né, pelo menos um ponto dentro do estádio Newton Santos e atrapalhar a vida do Botafogo. Então, assim, é muito importante que o Botafogo fique atento a esse jogo, tá? E que a gente, no mínimo, mantenha a vantagem para fechar esse primeiro turno. Beleza? Acho que é importante o Botafogo, eu fazer a projeção do Botafogo ficar com entre 10 e 12 pontos de vantagem, tá? Terminando o primeiro turno. Fechar com 13 vai ser ótimo. E aí é muito importante que o Botafogo vença, afinal não vai depender ali, acho que a gente vai ter confrontos ali entre Fluminense e Grêmio, né? Agora não me lembro exatamente quais são os confrontos, tá? Mas há a possibilidade dos concorrentes do Botafogo vencerem. E, assim, eu acho que o confronto do Botafogo talvez seja o menos difícil de todos que estão disputando ali na liderança, né, na parte da tabela, né? Então, acho muito importante que o Botafogo vença esse jogo, porque na melhor das hipóteses, o Botafogo aumentaria a vantagem para 16 pontos na virada do turno. E aí, meu parceiro, a gente sabe, né, o Botafogo, nesse momento, ele está tendo uma oscilação de desempenho. E nessa oscilação de desempenho, o Botafogo empata fora de casa 2 vezes, o Botafogo ganha do Coritiba por 4-1, o Botafogo encaminha a classificação, ele consegue classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e encaminha para as quartas. Então, assim, mesmo na oscilação, o Botafogo mantém um nível de resultados bom, tá? E aí é muito importante que o Botafogo fique atento, né, para que
se tiver que ter uma oscilação no resultado, né, que ele venha depois, sabe? Eu acho que é muito importante que o Botafogo coloque isso na cabeça. De alguma maneira, né, cara, vai ter que ser encontrado um método pela comissão técnica do Botafogo, pelo time, né, para que algumas mudanças que estão sendo feitas em detrimento do trabalho que passou, o que é completamente natural, porque nenhum trabalho ele é homogêneo, né? Quando você tem uma transição de um trabalho para o outro, embora você tenha um modelo baseado em alguma coisa semelhante, você vai ter mudanças, é natural. Cara, é muito importante que o Botafogo busque, se tiver que ter uma oscilação de uma diminuição da gordura, né, um número de pontos, assim, a diferença caindo, que seja daqui, cara, 2 meses, tá? Com o Botafogo bem encaminhado para ganhar. O time que quiser correr atrás do Botafogo, ele vai ter que fazer campanha de campeão e ele vai ter que fazer uma pontuação que ela é de 45 pontos no segundo turno, basicamente. Isso se o Botafogo der muito mole, tá? O Botafogo, acho que o Botafogo tem que vencer mais 11 jogos, né? E ele tem isso na pontuação, assim, levando em conta que o vice-líder faça um campeonato perfeito, tá? O Botafogo ele teria que fazer de 10 a 11 vitórias a mais, e o Botafogo tem mais 12 jogos no Campeonato Brasileiro dentro do estádio Newton Santos. Então, assim, é claro que em algum momento vai ter oscilações. Por exemplo, você teve ontem o Botafogo empatando em 0-0. Pode acontecer do Botafogo empatar um jogo dentro de casa, né? Pode acontecer de você ter uma oscilação aqui, outra ali. Só que eu acharia muito importante que o Botafogo chegasse para os confrontos contra o São Paulo, o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, passando, né, por essa rota de colisão, que vai ser esse confronto direto contra essas equipes mais fortes do campeonato, seria muito importante que o Botafogo mantivesse essa diferença de pontos. 10 pontos, 13 pontos, 11 pontos. Porque aí, cara, se rola, né, uma situação de diminuição de gordura, o Botafogo ele já tá, né, nas passadas largas para encaminhar o título. Certo, rapaziada? Eu acho que é essa a missão que o Botafogo vai ter que concluir. Manter essa gordura, né? E se tiver que ter oscilação de resultado, deixa para depois, sabe? Acho que a gente vai ter que focar no jogo a jogo, e entender e administrar essa vantagem muito bem, que ela é muito potente. Então seria muito importante, assim, na melhor das hipóteses, o Botafogo até aumentar essa distância na última rodada do turno. Valeu? A gente vai ter essa partida contra o Guarani agora, né? É importante que o Botafogo não faça nenhuma besteira, né? Assegure a classificação e vamos ver o que vai ser de Botafogo e Internacional num jogo que vai ser muito, muito duro. Valeu? Um abraço e fui.